Eu vou falar alguns pontos hoje. Eu vou ser mais tipo, o estilo que eu estava dando era estilo pregação, né? Hoje vai ser mais um estilo de ensino. Vou falando os pontos, vocês vão anotando, entendeu? Vai ser um estilo mais de ensino. Às vezes tem diferença? Tem. A pregação você tem uma forma mais espontânea, mais livre, mais, como é que eu diria? Você tem mais liberdade em fazer algumas movimentações na pregação. Vai de uma passagem para outra e vai. Você não detalha as coisas de forma. Você às vezes passa de um assunto para o outro e volta, entendeu? Já o ensino ele é mais esquemático. Aí a gente vai revezando, hora a gente faz mais estilo de ensino, hora mais estilo de pregação. Aí eu vou ler algumas coisas também aqui, tá certo? Aqui fala sobre a verdadeira vida mariana. Porque assim, uma vez que nós nos consagramos à Virgem Maria, essa consagração, ela é um estilo de vida. Ou seja, não é que eu me consagre hoje, aí é o ponto final, não, é o ponto inicial, entendeu? Então, por isso, às vezes, a gente pode cair num grande engano, dizer assim, não, eu me consagrei à Virgem Maria, pronto. Não, não é pronto, agora que começa o caminho da gente batalhar em Deus, com a graça de Deus, para imitar Jesus, para deixar a Virgem Maria nos ensinar. É o começo, é o primeiro degrau, né? Então, essa vida mariana consiste em quê? Fazer com Maria, fazer em Maria, e fazer por Maria, e fazer para Maria. Não é que Jesus fique esquecido, lembra? A gente faz com Maria, e isso agrada a Jesus. A gente faz em Maria, porque está unido a Jesus. A gente faz por Maria, pensando em agradar mais a Jesus. E nós fazemos para ela, porque sabemos que tudo que passa pelas mãos dela vai para as mãos de Deus. Então, toda devoção mariana e também a consagração à Virgem Maria, quem é o centro? Quem é? Jesus. O centro do terço, por exemplo, quem é? Jesus. O centro do rosário, Jesus. O centro da Ave Maria, Jesus. Toda mariologia, todo estudo de Nossa Senhora, toda a vida de intimidade com ela, o centro é Jesus. Essa é a vontade de Nossa Senhora, né? Fazer tudo o que Ele vos disser. Este é o grande segredo. Há motivos para consagrar-se plenamente a Maria. Aí eu vou elencar aqui alguns motivos. Porque isso nos ajuda a nos consagrarmos por inteiro ao serviço de Deus. Ou seja, nós nos consagramos à Santíssima Virgem, a Jesus por Maria, porque a coisa mais importante da nossa vida é agradar a Deus, ou seja, buscar a maior glória dele e salvar a nossa alma e ajudar os outros a salvarem a sua alma. Quem salva é Jesus, é óbvio, né? Mas tem a salvação objetiva. Jesus morreu na cruz, então, quando ele morreu na cruz, morreu e ressuscitou, né? Então todos têm a chance de serem salvos, todos que já passaram, todos que estão aqui, todos que
estarão um dia, tiveram a chance, terão de serem salvos. Porém, todos se salvam? Sim ou não? Não. Porque é um caminho difícil, a porta é estreita, né? E a palavra ainda fala assim, que a porta é estreita, são poucos que entram por ela. E vai falar, esforçai-vos. Deve haver em nós um esforço pela salvação. E esse esforço, vai falar São Luís de Montfort, ele é mais seguro, ele é mais completo, ele, de fato, até entre aspas, mais fácil com quem? Com a Santíssima Virgem, né? A expressão de São Luís, se eu não me engano, ele fala assim, que Nossa Senhora é como, até usei na primeira pregação, ela adocica a cruz continua, mas ela dá uma doçura na cruz. Então, o primeiro motivo é nos consagrarmos por inteiro ao serviço de Deus, ou seja, ao apostolado. E o apostolado aqui, entendam, é a busca da salvação das almas. Não quer dizer fazer muitas coisas na igreja, entenderam? Você pode não ter nenhuma pastoral na igreja, e mesmo assim você está buscando salvar a alma do seu filho, do seu sobrinho, do seu esposo, da sua esposa. A coisa mais importante para nós é agradarmos a Deus, é salvarmos a nossa alma. Quando eu falo salvarmos, não é nós que nos salvamos, não, é Cristo, né? Claro. Segundo ponto, porque com a Virgem Maria nós podemos imitar Jesus e podemos praticar a virtude da humildade. Ou seja, a Santíssima Virgem, por ser santa e imaculada, ela era profundamente humilde. Nós geralmente somos treinados na humildade, sabe como? Pela humilhação. Geralmente, a gente só se torna humilde quando a gente passa por humilhações. Às vezes eu até brinco, a gente tem que saber rezar, porque às vezes a gente reza uma coisa, mas está pensando outra. Por exemplo, Senhor, me dê paciência. Ele vai sim permitir situações que provem a paciência. Senhor, me faça casto. Ele vai permitir situações e tentações que vão provar a tua castidade. Senhor, me faça corajoso. Então, toda virtude que você pedir a Deus, Ele vai permitir provas que fortaleçam o que você pediu. Como é que eu sei que eu sou humilde, sem humilhações nenhuma? Como é que eu sei que sou paciente, sem nada me roubar a paciência nem ninguém? Tem como saber? Não tem como, se eu estou sozinho dentro de casa, parado. Se bem que as pessoas são tão impacientes que pode estar sozinho em casa, tem raiva de si mesmo, né? Aí dá para ver que a pessoa está ali com o auge da impaciência, né? Mas, geralmente sozinhos, não tem muito como comprovar a virtude. É a vida com o outro que faz as nossas virtudes serem aprimoradas. Aquele irmão chato, aquele irmão crenqueiro, aquela pessoa que é difícil. Porque se a gente tiver só pessoas santas do nosso lado, claro, a gente vai deixar de ser santo por isso? Não. Isso vai ajudar. Porém, tem essa mistura que Deus permite. Pessoas boas do nosso lado e pessoas, como disse Ares, mais ruim que carne da tel, né? Para a gente ir sendo aprimorado na busca da santidade. Então, o caminho da humildade é um caminho de humilhações, porque a humilhação é tipo assim, ó. Um exemplo aqui de humilhação na Bíblia. Nicodemos, lá em João 3, vai até Jesus, às escondidas, à noite, e Jesus fala: tu és mestre em Israel, não sabe, e não sabe dessas coisas? Jesus está humilhando ou não ali Nicodemos? Por que não está? Está. É uma pancada ou não é? Porque ele sabe que nós precisamos de humilhações. O que a humilhação faz?
É como se fosse um martelo e tem um prego. Mas vamos imaginar o prego para baixo. Não é? Aí você faz o quê? Ele não está na parede assim de lá, passa para baixo. Você bate, ele vai aprofundando, não é isso? Ou vamos imaginar outra coisa. São Vídeos sabe até usar esse exemplo, não é? Quando nós fazemos muitas coisas para Deus e mal feitas, nós somos árvores que têm muitos galhos, mas não tem raiz nem frutos. Quando nós fazemos poucas coisas, mas fazemos bem, nós criamos raízes, mais profundas coisas. Então a humilhação é para fazer o quê? É para a gente aprofundar. Vocês estão entendendo? A humilhação é como se fosse assim, aquele martelo. Pá. Aí você aprofunda, você cria raízes. A humilhação é para que nós possamos criar o quê? Raízes. Uma árvore bem enraizada é difícil arrancá-la, sim ou não? Então Deus quer de nós raiz, então Ele vai humilhando. Mas assim, não é errado humilhar. Se a humilhação for de uma pessoa ruim, mal intencionada, claro que é. Mas se Deus nos humilhar, é a coisa melhor do mundo, porque está nos santificando. Então às vezes a gente acaba falando assim, não, mas Deus não pode humilhar. Deus nos humilha. Isso é bom. Isso nos santifica. E ele fala o quê? Que os humilhados serão exaltados. Aqueles que, melhor ele fala assim, né? Aqueles, depende da tradução, né? Aqueles que se humilham serão exaltados. Outras traduções falam, os humilhados, mas também quer dizer aqueles que se humilham. Eu me coloco diante de Deus como nada. Então, um dia Deus vai me elevar, mas não é como aquela música, né? Deus vai tirar você das cinzas e do pó, Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Aí tem lá o refrão da música, e fala que a pessoa vai ter a mão de Deus te exaltar. Aí no final fala assim, refrão, né? Vão dizer que você nasceu para vencer, e que você teria cara de um vencedor, né? Aí o que mais? Aí vai falar que o pessoal vai estar na plateia e a pessoa vai estar no palco, né? Vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco, né? Essa letra, gente, ela é totalmente anticatólica. E pior que tem católico que canta achando que está assim, meu Jesus, essa letra aqui é horrível. É a letra de um ressentido. É a letra de alguém que vai dizer assim, olha, agora os que me humilharam vão ver que eu estou na glória. Aleluias. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vão ver. Vão ficar com a cara no chão. Aí começa a usar o versículo distorcido do Antigo Testamento, começa a usar o versículo de cabeça para baixo. Não, filho. Essa exaltação de Deus não é para você se regozijar com quem falou mal de ti, quem te humilhou, não é isso. Se alguém te humilhou, te passou a perna, te puxou o tapete, pisou em ti, quando você vê ela na miséria, você deve ter compaixão e misericórdia, né? Bem feito, viu? Foi mexer com o ungido do Senhor, já sabe, né? Como tem uns aí que joga até praga, né? Tem uns fundadores de umas denominações que falam assim, mexeu comigo, viu? Pegou câncer, mexeu comigo, vai morrer disso, porque eu sou ungido. Isso é loucura, gente. Você fica ameaçando os outros se achando mais do que todo mundo. Nós somos um nada, e um nada orgulhoso, né? Então para que essas bobeiras, né?
Tu ia perguntar alguma coisa? Não foi? Não, mas é fora do contexto. Essa é uma música chamada Coisa Nova, que só se ela Pronto, essa também é uma coisa nova que eu não sei. Eu não vi essa música ainda. Eu tenho uma que. Tem várias, se fosse analisar. Por isso que alguém pergunta, faz mal tocar, cantar música protestante? Se você tiver uma cabeça católica, você pode escolher a música protestante que tem uma letra católica. Mas raramente alguém tem a cabeça católica. Nós somos criados, infelizmente, com a cabeça protestante. E nem sequer sabemos. Nem nos avisaram. A pessoa começa a repetir um monte de coisa, tipo, eu já estou fugindo do ensino e estou pregação, né? A salvação individual. Religião nenhuma salva. Deus quer o coração. Deus não se importa com religião. Deus não vê placa de igreja. Quem de nós não ouve isso e repete às vezes? É tudo igual. Deus quer todo mundo unido. É todo mundo unido. Mas não é tudo igual. É diferente. Se fosse tudo igual, eu estava em qualquer outro canto, não estava aqui. Né? E sem dúvida, se eu estivesse nos cultos, eu estava ganhando muito bem. E já me convidaram, né? Rapaz, vamos pregar na nossa igreja. Lá tu vai ser um dirigente, não sei mais o que, né? Vai ser um obreiro, vai pregar, vai ter cargo de destaque. Nananina. Então vamos lá. Por que ainda se consagrar a Virgem Maria? Porque é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. Ou seja, a melhor forma de nós darmos glória a Deus é nos consagrarmos à Virgem Maria. Porque conduz à perfeita união com Cristo. Aqui é interessante, é outro ponto, né? Porque conduz à perfeita união com Cristo. É uma coisa que a gente tem dificuldade, eu também tenho, né? A Virgem Maria nos ensina o caminho da oração. Eu tenho muito medo, às vezes, porque a gente vai... Mas São Luís já fala isso, né? Alguns vão se consagrar, que é a grande maioria, e não vão descobrir o segredo do que é a consagração. Um segundo grupo vão ser mais piedosos. E só um terceiro grupo de pessoas vão avançar de verdade. Isso aqui seria uma pregação à parte. Só para abrir esse parênteses. Eu quero dizer o quê? A maioria de nós, muitas vezes, ficamos só na prática externa. Tipo, eu rezo o texto, o rosário. E às vezes a gente ainda fica muito orgulhoso, né? Já rezou Deus, mulher, já consagrado a Virgem Maria, já rezou Deus, viu? E tu? A gente fica se exibindo, igual aqueles fariseus que colocavam como é que chama? As fitas com os textos bíblicos, né? Na testa, aqui no peito, em todo canto, nas roupas, nas franjas. Às vezes nós fazemos isso. Está vendo? Né? Ou seja, a devoção não é uma coisa exibida. A gente precisa ser discreto. A gente tem a grande tentação de ser exibido direto. Não sei por que a gente é desse jeito. Exibido que dói, né? Assim, o povo exibido é a gente às vezes. A gente quer exibir que aprendeu a se vestir bem, quer exibir que agora reza, quer exibir que deixou o pecado, quer exibir que se sente mal quando não reza. A gente quer que as pessoas achem de santinho, né? Eu lembro muito do livro do Monsenhor de Seguir. Ele fala assim, esse livro e outros. Ele fala assim, que tem vários exemplos lá, onde ele fala de várias pessoas que eram, por exemplo, monjas, às vezes padres, bispos, fiéis piedosos, devotos, e morreram em fama de santidade. Morreram como? Em fama de santidade. Externamente eles eram o quê? Santos. Todo mundo via que ele era santo. Mas eles foram para onde? No inferno. Mas morreram em fama. Não é que uma pessoa achava. Era o povo lá todo que achava que ele era santo.
Às vezes o povo do Carmelo achava, às vezes... Aí Deus permitia, que são casos raríssimos esses, né? Não dá para explicar isso aqui. Eu posso até explicar em outra pregação, mas hoje não dá. Deus permite alguns casos, né? Que algumas almas que estão condenadas sejam vistas. Isso são casos raros. Não é o pessoal que diz que está conversando com a alma, não. Não tenha pressa de achar que é isso, não é. Deus permite em alguns casos. Tem até casos chamados da dama de bracelete, né? Que Deus permitiu que... Eu vou aprofundar melhor isso quando eu for dar a pregação sobre os exercícios da consagração. Aí vou tocar melhor nos assuntos. Eu sei que apareceu, entre aspas, né? A palavra seria bem apareceu, a alma lá do inferno e tocou o braço dessa dama muito rica e começou a queimar aqui. Depois ficou uma caixinha enorme de enxofre e essa mulher começou a usar o quê? Um bracelete de ouro. E teve vários casos que o Monsenhor de Segui, que era muito amigo do Papa da época, se não me engano, do Papa Bento XV, conta e relata no seu livro O Inferno Existe e Como Evitá-lo. Estou querendo dizer o quê? E essas pessoas que apareceram, geralmente eram pessoas que morreram como? Em fama de santidade. Estou querendo dizer o quê? Que a gente não deve buscar fama, a gente deve procurar ser e não parecer. Porque parecer não ajuda ninguém para o céu. Uma vez eu me assustei. Eu vinha lá do Buriti, claro que eu me assustei até comigo mesmo, porque meus pecados são terríveis. Aí uma evangélica, mais um rapazinho evangélico, os dois estavam lindíssimos, bem vestidos, muito modestos. A saia enorme, tudo muito bonito. Mas na hora que desceram da moto, mesmo próximo à minha frente, tinha um pouco de escuro passando ali do lado do Buriti. Aí começou aquele agarrado que parecia aquelas pessoas piores do mundo que tem. Aquela coisa horrível mesmo, imoral. Ou seja, às vezes nós somos assim, a gente aparenta ser puro, santo, virtuoso, bom, mas quando a gente está só, na nossa cama, no nosso quarto, na nossa rede, com os nossos poucos amigos que às vezes alimentam o nosso pecado, a gente muda. Não pode ser assim. Não pode. A gente deve ter cuidado. Não é a fama de santidade. Deus nos quer de verdade nos fazer santos. E eu falava isso porque quem é que vai nos ajudar a buscar essa vida de santidade de verdade? A Virgem Maria. Mas para isso, gente, nós precisamos ter uma intimidade com a Virgem Maria. O que é essa intimidade? É ser amigo dela. É conversar com ela como o filho conversa com a mãe. Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós tratamos a Virgem Maria de forma muito burocrática. Mãezinha do céu, providencia um emprego. Mãezinha, liberta o meu sobrinho, o meu tio, minha mãe. Nós conversamos de forma muito formal. Como se estivesse falando assim está numa reunião com o prefeito da cidade, está numa reunião com o delegado da polícia. Não, a gente precisa de respeito com a Virgem Maria, mas é preciso entender que é uma rainha, mas é a nossa mãe. É preciso ser sincero com ela. É por isso que às vezes a gente não consegue crescer na devoção à Virgem Maria. Porque a gente fala assim, já rezei meu texto, já cumpri minha obrigação, né? É como assim, já me livrei de Nossa Senhora. Que ela não me perturbar nesse dia. Ou então, eu já fiz aquele negócio que me dá uma paz no coração. Como se fosse um peso, como se fosse uma coisa mágica, supersticiosa. Não pode. A Virgem Maria deve ser aquela pessoa que escuta as tuas lágrimas, as tuas dores, os teus sonhos. Nós temos muita dificuldade de ser sincero com a Virgem Maria. Ser próximo. A nossa relação é muito fria. Por isso que eu digo que a gente foi muito contaminado pelo pensamento protestante. Porque embora às vezes a gente diga que ama a Virgem Maria, mas a nossa relação com ela é muito fria. É como se fosse assim, mas eu sei que ela é importante.
mas é como se fosse uma pessoa que está longe de nós e não próxima. Estão entendendo, né? Sim? Aí continuando. Por que se consagrar à Virgem Maria? Porque isso nos dá uma grande liberdade de espírito. Essa liberdade de espírito quer dizer uma pessoa que vive em Deus de forma livre. As coisas não são pesadas para ela. Ir para a missa é uma alegria, ir para a celebração, rezar o texto, ouvir uma pregação, se confessar. As coisas não são pesadas. Estão entendendo? Porque a gente fala assim, vai ser católico é tão difícil, é tão ruim, muito exigente. Mas é exigente por quê? Porque a gente trata como se a gente estivesse fazendo as coisas só para não ir para o inferno. Estão entendendo? Eu não vou fazer isso não, senão eu vou para o inferno. Não, se for só isso, gente, isso aqui chama temor servil. Diga comigo, temor servil. Temor servil. Existem 3 tipos de temores, né? O temor mundano, que é uma pessoa que diz assim, eu vou assistir novela, porque senão eu desagrado a minha mãe, vou assistir com ela. Não, eu vou sei lá, conversar em moralidade com meus amigos, porque senão eu desagrado eles. Eu vou faltar a missa para ir para a praia com os amigos, porque senão eu desagrado eles. É o temor mundano. Eu tenho medo de desagradar quem é do mundo. Isso aqui é terrível. É um caminho para a perdição mesmo. A gente prefere agradar o mundo do que a Deus, o temor mundano. Mas tem um temor servil, temor de servo. Você faz tudo que é correto, mas sempre pelo motivo do medo do inferno. Só isso. Não tem outro motivo. Ou ama Deus de uma forma assim tão pequena, tão medíocre. Esse é o temor servil. Existe o temor filial. Não, eu não vou fazer isso, porque isso ofende o coração de Maria, isso ofende a Deus, que me ama. Ele não fez nada contra mim, Ele deu a vida por mim, todo dia Ele cuida de mim. Por que eu vou fazer isso? Para ferir o coração de Deus. Você deixa de pecar e luta contra o pecado porque você ama Deus, não porque aquilo é algo que vai te condenar. É porque você sabe que se você ficar no pecado, a gente pode nunca ver a pessoa que nós mais amamos. O que mais nos ama, quem é? Deus. Isso se chama, diga comigo, pena do dano. O que é pena do dano? É alguém que nunca vê a Deus. Os demônios nunca veem a Deus. Eles são o quê? Danados. Os condenados nunca veem a Deus. Eles são o quê? Danados. O que é o dano? Ou seja, é a privação de nunca ver a Deus. É nunca ver a Deus. A pessoa nunca vai poder ver a Deus. Isso é a pena do dano. Aí tem a pena nos sentidos que eu não vou explicar aqui, eu vou explicar em outras formações. Só que a gente, quando pensa no inferno, pensa assim, no fogo, sim, pode pensar, pensa em várias coisas. Mas a gente não pensa, meu Deus, eu nunca vou ver a Virgem Maria. Eu nunca vou te ver. Por que a gente não pensa isso? Porque a gente ama pouco a Deus, é ou não é? Se você pensar hoje, eu nunca mais vou ver minha mãe. Quem ainda tem a mãe viva? Isso dói ou não dói? Sim ou não? Sim. Eu nunca vou ver mais nenhum dos meus irmãos. Isso dói ou não dói? Eu nunca vou ver mais nenhum dos meus filhos. Por que dói? Por que dói? Porque a gente ama. E por que fala assim, nunca vou ver a Deus? Né? Realmente, né? A gente é frio, sabe quando a gente fica frio? Porque a gente não ama a Deus, gente. A gente ama pouquíssimo a Deus. É um amor assim, por prestação que a gente fala, o cearense, né? Aquele amor de prestação. Então não dá em nós assim aquela dor. Como é que é? Eu nunca vou ver a Deus.
Mas se eu me entregar esse pecado aqui, eu corro o risco de morrer agora e nunca ver a Deus, nunca ver a Virgem Maria. É tanto que os videntes, quando eram perguntados, né? Como é a Virgem Maria? Aí diz, ela é muito bela. E eles diziam, eu queria morrer. Por que você queria morrer? Porque eu queria ver mais uma vez a Virgem Maria. Vejam como os videntes eram apaixonados pela Virgem Maria. Eles queriam morrer para quê? Para ver a Virgem Maria. Para ver a Virgem Maria. Isso é muito forte. É o que Santa Teresa de Ávila dizia desde criança, né? Quero ver a Deus. E ela saiu uma vez, se não me engano, com um primo dela, não sei se foi com um primo, agora estou bem lembrado. E ela estava indo para um local que ela achava que era o local, se não me engano, na Terra dos Mouros, acho que era. Porque ela queria o quê? Ser mártir. Queria que alguém matasse ela. Para quê? Para ela ver a Deus. A gente medita sobre isso. Eu quero ver a Deus. Quero ver a Deus. A gente, infelizmente, tudo que a gente vive hoje é muito de agitação, né? A gente não pensa muito em ver a Deus. Quando alguém fala de morte, de céu, você muda de assunto. Deixa de ser algorento, né? Só fala de coisa ruim. Vira essa boca para lá. Não sabe essa pessoa que está dizendo isso que talvez ela falou isso à tarde e à tardinha as pessoas vão estar no velório dela. Eu estou dizendo isso agora. Pode ser que daqui a algumas horas você fala, olha, o Rosé, que eu ia pregar aqui, morreu hoje. Vai estar tão alegre, vivo ali. Mas geralmente que morre quem está vivo, né? O mundo que eu vivo é assim. Vocês também é assim ou não? Não estava alegre, brincalhando na moto, contando piada, e morreu. Vale aí contar piada, deixa eu ser imortal? Não deixa não. Estou zoando aqui para dizer o seguinte, que a gente às vezes acha que não pensar nessas coisas vai deixar a nossa vida mais longa. Mas o que vale uma vida longa sem pensar na nossa salvação? Imagina tu e eu vivermos 120 anos, 130, e nunca vermos a Virgem Maria, nunca vermos os santos, nunca vermos a Deus, nunca ver aquele pai que falou assim, um dia eu vou estar contigo no céu. Quem tem parentes que faleceram, levanta a mão. Todo mundo tem, né? Você quer ver um dia ele lá no céu, sim ou não? E como diz o padre Apolônio e o Papa São João Paulo II, você está mandando material para ir morar lá? São João Paulo II dizia, né? Quem é que vai morar no céu? É quem mandar material de construção para lá. Se a gente mandar o material de construção por outro canto, vai morar no outro canto, né? A gente precisa saber para onde é que nós estamos mandando materiais. Por isso que a Virgem Maria vai nos socorrer. Deixa eu correr aqui um pouco. Frutos da perfeita consagração. Quais são os frutos para quem se consagra? Primeiro fruto: o perfeito conhecimento e desprezo de si mesmo, ou seja, uma profunda humildade. Quem ama muito a Virgem Maria se torna humilde. Segundo ponto: a graça do puro amor, que exclui todo o amor servil. Falei há pouco tempo, né? Nos dá um amor filial, um amor de filhos, não amor somente de servos. O amor de servos continua, porque quando a gente ama a Deus, a gente continua tendo medo do inferno, é óbvio, né? Não quer dizer que passa o medo do inferno, não. Mas não vira só esse medo. Então, quanto mais nós nos consagramos à Virgem Maria, qual é o fruto? Amar a Deus de forma mais pura. Terceiro ponto, terceiro fruto: uma confiança muito grande em Deus e em Maria, quando nós nos consagramos. Quarto ponto: uma comunicação íntima da alma e do Espírito de Maria. Quer dizer o quê? Nem sempre você vai precisar fazer uma oração assim:
Mãezinha, eu estou aqui e tal, vai ter aquele papo. Não. Tem vezes que você só vai fazer assim, você está lá no ônibus e de repente você começa a pensar na Virgem Maria e no seu coração começa a ter ali um contato com ela. E ela contigo. E você vai sentindo a paz, uma vontade de abandonar o pecado. Ou seja, há aquela intimidade. Igual dois amigos, às vezes, que são muito amigos e se conhecem demais. Às vezes, dois estão sentados em silêncio. E um sabe o que o outro, às vezes, está querendo dizer. São muito próximos. Tem uma pessoa que eu tenho uma experiência bem interessante com ela, que é o Kelvin, né? Kelvin Marques. A gente é amigo já há um tempo. É engraçado que a gente, quando vai falar coisa, eu vou falar coisa e ele já está pensando naquilo. Ele vai falar coisa, eu já estou pensando naquilo também. É algo que nós achamos até estranho. Vai para lá, que assombração é essa daí. Porque muita coisa que ele vai falar, eu já estou pensando na mesma hora. E não é assunto, às vezes, nem sobre nós, é sobre outros assuntos. Mas a gente tem uma certa afinidade em muitos assuntos, que a gente consegue, às vezes, mesmo sem estar se vendo muitas vezes, ter essa profunda afinidade. Né? É interessante. Nem todo amigo a gente tem isso, né? Com o cacique eu não tenho, porque geralmente não tem o silêncio, né? Quando está junto, né, cacique? É conversa até nas horas, né? Mas é outro tipo de amizade, né? É algo mais espontâneo, outros conversam, eu converso, e haja partidas, começa, sei lá, da morte da bezerra até sobre a mística, né? Do mais alto ao mais baixo, né? Ou vice-versa. Outro ponto. Transformação mística da alma em Maria, a imagem de Jesus. Ou seja, Nossa Senhora quer nos tornar parecida com quem? Parecidos com Jesus. É ela que vai. Aí com o tempo, gente, que a gente for caminhando com Deus, a gente vai, poxa vida, eu era tão impaciente. Você vai perceber sem orgulho nenhum, né? Estou mais paciente. Eu estou mais silencioso, eu estou mais corajoso para corrigir alguém. Eu sei corrigir de forma caridosa. Eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu estou rezando um pouco mais. Eu consigo chorar pela dor do outro, não só pelas minhas dores. Vai existindo uma transformação, vocês estão entendendo? Às vezes é verdade, é propaganda enganosa. Para quem se entrega, é verdade. Para quem também faz uma propaganda enganosa para si mesmo, não tem como se realizar. Vocês estão entendendo? Não tem. Até no casamento, se você vê de fachada, não tem como ter mudança entre esposa e esposa. Mas se os dois se respeitam, se amam e se entregam ao outro, cada um vai ajudando o outro a melhorar, sim ou não? Sim. Mas tem que ter verdade ali, né? E sexto ponto, a maior glória que podemos tributar a Jesus Cristo é nos consagrando à Virgem Maria. É uma coisa que a Santíssima Virgem nos ajuda também, é a perseverança final. O que quer dizer isso? Nós não desistirmos de caminhar com Deus. Perseverança final. Alguém tem a garantia que vai perseverar até o fim? Ninguém. Mas com a Virgem Maria, se a gente for um fiel devoto dela todo dia, nós vamos chegar até o fim, até o nosso último suspiro, mesmo na luta, mesmo caindo e levantando, sermos fiéis. E nós estaremos um dia no céu. Né? É algo muito misterioso, porque a gente, infelizmente, pensa tão pouco nas coisas eternas, né? A gente pensa pouco demais. Depois eu vou, na outra pregação, tentar falar um pouco mais sobre meditação. Como a gente meditar? Tipo, o livro, você não precisa de pressa para terminar ele. Você tem que fazer o quê? Meditar. Ler devagar, pensar o que está lendo, tentar imaginar o que está lendo, silenciar. Para uma pessoa meditar, muitas vezes, se você vai continuar na meditação,
O livro ajuda. Vocês têm que ter o livro mesmo. Eu uso muito livros espirituais. Imagina você vai ali, ó. Às vezes, para o quintal, tinha santos que, olhando para uma flor, entrava em êxtase. Saía de si assim. Entrava na intimidade com Deus profundo. Olhando o quê? Uma flor. Outros santos olhando os animais. Outros santos olhando, tem uma pedra, o mar. Porque a criação, ela fala de Deus, sim ou não? Sim. Não sei se vocês nunca pararam, parece que deixa isso aqui, para olhar às vezes uma galinha, tá ali os pintinhos, não é algo belo, sim ou não? Às vezes o gavião vem, já vi várias vezes quando eu era mais adolescente, criança, uma galinha lutar mesmo ali de forma ferrenha, ficar até sangrando para lutar contra o gavião. E você pode meditar, poxa vida, como é belo, né? Uma mãe ali que não tem nenhuma inteligência dando a vida pelos filhotes. E será que eu consigo dar a vida pelos meus irmãos, né? Ou seja, é pegar coisas do dia a dia e meditar. Eu lembro que uma certa vez eu estava em Fortaleza, aí tinha uma criança, né? Se agarrou aqui no pai, e o pai segurando aqui na topique, né? Naqueles ferros, né? Estava em pé segurando. E a criança pulando, pim, pulando. Ele era menor que o cacique um pouquinho. Aí foi lá, e nada de segurar, que era bem pequenininha, 2 anos, criança. E ela tentando imitar o pai. Aí o pai fez o quê? Viu, né? Aí pegou ele no braço, segurou, aí ele, eu consegui. A criança dizendo. Eu pensei, meu Deus, quantas vezes nós somos assim, né? E tenta fazer uma coisa, não consegue, e fica tentando, aí Deus vai lá, levanta a gente, dá força, aí a gente fala assim, eu consegui, né? Eu deixei a bebida, eu deixei de fumar, eu deixei de usar droga, só por opinião. Se for por opinião, qualquer hora pode cair de volta, né? E opinião não liberta ninguém não, passa 10 anos, 15, mas pode cair. Você acha que o orgulho sustenta a libertação? O orgulho já gera escravidão. Talvez você deixou o vício e está com um pecado maior que o orgulho. Diga, não, pela graça de Deus e o meu pequeno esforço, eu consegui. Pela graça de Deus e o meu pequeno esforço, eu consegui. Aí. Sou opinioso quando eu digo que não faço, eu não faço mesmo. Os opiniosos voltam a cair, às vezes, numa situação pior do que antes. Por isso que a gente vê tantas pessoas, fulano está com tantos anos que não fazia isso. Está na situação pior do que antes. Está até desesperado. Por quê? Nós confiamos muito em nós mesmos e pouco em Deus. O segredo da vitória qual é? Confiar muito em Deus e pouco em nós. Os coaches dizem o contrário, né? Você é o cara, você pode, você consegue, você tem energia. Nada contra os coaches, mas a visão cristã não é assim. Você não pode, mas Deus pode. Você não consegue, mas Deus consegue. Você tem que se deixar ser conduzido, né? Você está vivo, então deixe conduzir. Mas quem faz é o Senhor. Você e eu cooperamos, colaboramos. É como se fosse uma dança. Aquela pessoa que sabe dançar muito. Aí a jovem vai se deixar o quê? Ser conduzida pelo rapaz que sabe dançar bastante. Ela está cooperando? Está. Ela está fazendo a parte dela? Está. Mas quem está conduzindo a dança, quem é o rapaz. Tanto se a moça souber dançar e o rapaz for um desastre, não dá para dançar não, viu? Eu não sei se aqui tem pessoas que dançam. Tem? Tem os forrozeiros aqui? O pessoal que dança. Se você pegar se o homem não souber dançar e a mulher souber, o homem vai ficar pisando no pé dela direto. Mas se o homem souber dançar bem e a mulher
se deixar conduzir, ele consegue fazer ela dançar. O descender para dizer o quê? Nós precisamos dançar no Espírito, né? Deixar Deus nos conduzir na sua vontade. Não sermos agressivos. Não, eu faço o que eu quero. Senhor, você mexe aqui, mas ali não meta a mão que eu que resolvo. Não, deixa Deus conduzir. Deixa Deus conduzir essa dança santa. Eu sei disso que eu fiz três meses fazendo aula de forró, quando eu era bem mundano, né? Eu queria arrochar as meninas, né? Aí não ficava com as meninas, eu queria aprender forró para dar em cima das meninas. Isso, o quê? 17 anos atrás, 18 por aí. Aí entrei na academia aqui, Pacajus. Agora eu vou namorar, né? Ficar com as meninas na festa. 3 meses, eu aprendi alguma coisa, as regras, e fui lá me mostrar nas festas, né? Misericórdia. Então, templos tenebrosos que não devem voltar mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.